contar uma história para você. Nova ciência da vida, a hipótese da causação formativa. Foi em 1981. Rupert Sheldrake é o nome do homem. Biólogo, teórico, propôs uma nova e radical teoria sobre como as coisas vivas aprendem e adquirem novas formas. Sua teoria apresenta uma explicação de como novos arquetipos podem surgir e, com isso, como a natureza humana pode se modificar. A hipótese de Sheldrake é a seguinte: quando um comportamento é repetido inúmeras vezes, suficiente para formar um campo morfogenético, que é bem difícil de você entender, ou seja, formador de formas. Esse campo tem uma espécie de memória cumulativa baseada no que aconteceu com aquela espécie no passado. Em poucas palavras, podemos referir como as antigas civilizações poderiam pensar em construir pirâmides sem estarem conectadas em informações devido a limitações territoriais a distâncias entre todas elas. Essa é uma pergunta. Muitos teóricos afirmam que as pirâmides foram construídas antes mesmo dos egípcios aparecerem na sua forma de sociedade organizada, ou que alienígenas do passado poderiam ter ajudado nessas construções megalíticas com suas incríveis tecnologias que verdadeiramente não entendemos até os dias de hoje, como essas estruturas no mundo inteiro foram construídas. O mais interessante é como todas estas civilizações, além dos egípcios, pensaram em construir tais monumentos tão precisos. Todos os membros de uma espécie, não só os organismos vivos, mas também moléculas de proteínas e cristais, até mesmo de átomos, se sintonizam com o seu campo mórfico particular, que atravessa o espaço e o tempo num processo chamado de ressonância mórfica. Para entender melhor, no reino dos cristais, por exemplo, diz a teoria que a forma ou a estrutura que os cristais adquirem dependendo das características do seu campo. Além disso, um novo composto é difícil de cristalizar pela primeira vez. Mas dentro da pirâmide tinha múmia? Não encontraram múmias. Mas depois dessa ocasião inicial foi ficando cada vez mais fácil a cristalização por causa da influência do campo mórfico, ou memória, de cada cristalização anterior. Esse é o fato que os químicos conhecem muito bem. Quando aplicamos a nós a teoria de Sheldrake, também explica como as mudanças fundamentais ou arquetípicas nos seres humanos poderiam ocorrer. No princípio, mudanças de atitude ou comportamento é difícil, mas conforme vai crescendo o número de pessoas que mudam, torna-se progressivamente mais fácil para outras pessoas fazerem o mesmo. E não só mudarem por influência direta. Segundo Sheldrake, as pessoas sintonizam sua atenção no novo padrão, dentro do campo mórfico, pela ressonância mórfica, e são atingidas por ele, e o que explica porque as mudanças vão se tornando cada vez mais fáceis. Em determinado ponto, alcança-se o número certo de indivíduos para que haja a inversão no equilíbrio de forças. Nasceu um novo arquetipo no inconsciente coletivo, basicamente aplicada à experiência humana, o que sugere é que um princípio muito semelhante, uma atuação em todas as partes do universo, está ativo e agindo, não só no reino humano. Isso nos leva a um mito chamado O Centésimo Macaco. É um nome de um novo mito. Trata-se de uma história que apareceu, simplesmente. É repetida e serviu de tema literário apenas nas últimas décadas, nos últimos anos. Nos últimos anos atrás.
Isso. Origem muito recente, e no entanto tem uma origem muito recente, né? E no entanto, como os mitos gregos a respeito da guerra de Troia, não está claro onde terminam os fatos e começam as metáforas. A história se baseia em observações científicas sobre colônias de macacos no Japão. Sempre que nos reconhecemos no mito, sentimos-nos fortalecidos. Tá entediado, né? O mito que desperta em nós a sensação de ajuda-nos a nos manter fiéis ao que nos mobiliza no mundo de nosso ser, nos incentiva a continuarmos sendo os mais autênticos que pudermos. A história do 100º macaco começa assim. Ao longo da costa do Japão, os cientistas estudam colônias de macacos habitantes de ilhas isoladas, uma separada da outra, né? E no meio tem água. Há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Atrás? Não, há mais de 30 anos que eles ficaram estudando. Para poder manter o registro dos macacos, ou estudar eles colocavam batatas doces na praia. Na praia para os macacos comerem. Isso. Mas Para que realmente para eles comerem. Os macacos... Antes tinha uma menina macaca que ela pegou essa batata e começou a lavar antes de comê-la? Isso. A gente vai contar isso aí. Então, os macacos saíram das árvores para pegar as batatas. E assim puderam ser observados com total visibilidade. Aí todos os macacos começaram a lavar as batatas também, né? Isso. Foi assim que conta a história. Vou contar. Um dia, uma macaca de 18 meses, chamada de Imo, o nome dela era Imo, começou a lavar a sua batata no mar antes de... menino, né? Mas é uma menina. Então ela começou a lavar a batata dela, né? Antes de comê-la. Podemos imaginar que seu sabor tornava-se assim mais agradável, pois esta batata estava livre de areia e do cascalho e talvez ligeiramente salgada, porque a água do mar é salgada. Salgada e doce. A batata é doce e a água do mar é salgada, então temperou, né? Ficou gostoso. E ainda limpa da areia e dos cascalhos, aquelas coisas sujas, né? Saco. No saco, por causa que... Como é que os cientistas trazeram? Saco? Saco? Foi não. A macaca Imo mostrou aos outros macacos de sua idade e a sua mãe como fazer aquilo, né? Que era lavar as batatas. Então, os animais jovens mostraram às próprias mães e aos poucos, mais e mais macacos passaram a lavar as batatas em vez de comê-las com areia e tudo. Ah, que legal! No princípio, só os adultos que tinham imitado seus filhos. Só os adultos que imitou os filhos deles. E aí, os macacos entenderam um jeito incrível de comer as batatas. Exatamente. Então, gradualmente, outros também adotaram um novo procedimento, que era de lavar as batatas. Um dia, os observadores perceberam que todos os macacos de algumas ilhas, né, que estavam ali perto ou longe, lavavam suas batatas doces também. Mas eles não sabiam que os outros macacos estavam lavando, que aprenderam a lavar. Embora isso fosse significativo, o mais fascinante registro foi que quando essa mudança aconteceu, o comportamento dos animais nas outras ilhas também mudou. Todos eles agora lavavam suas batatas. E isso apesar do fato de que as colônias de macacos das outras ilhas não tinham tido contato direto com a primeira ilha. Então ninguém se conhecia. Como que eles aprenderam a lavar as batatas? As batatinhas. O 100º macaco, o 100º, que é o 100 macaco, né?
o número 100, foi o hipotético e anônimo macaco que virou o jogo para a cultura como um todo. Aquele cuja mudança de comportamento assinalou ter sido alcançado o número crítico de macacos que modificaram sua conduta e após o qual todos os animais de todas as ilhas passaram a lavar suas batatas. Se é que há um 100º macaco, é preciso que haja um equivalente humano de Imo e suas colegas. Alguém tem que ser o 27º, o 81º e o 99º macaco, para que então um novo arquetipo passe a existir. Provavelmente, todas as teorias e afirmações arqueológicas sobre todas as civilizações antigas que construíram obtiveram a mesma ideia a partir de uma ideia ou consciência coletiva que ativou o 100º macaco. Ou seja, alguém construiu as pirâmides e teve essa ideia. E aí todas as outras civilizações, todas as outras pessoas do mundo inteiro tiveram a mesma ideia, né? Do mundo passado? É, do mundo passado. E nos dias de hoje, com toda a tecnologia da comunicação, todas as ideias que forem aderidas pelo 100º macaco, sejam elas ruins ou boas, serão altamente propagadas no mundo inteiro. E você? E nós? E eles? De onde poderia ter vindo a consciência para construir as pirâmides do mundo inteiro? Não se esqueça de dar um like pro meu pai. Quem ou o que poderia ter começado esta ideia que chegou ao 100º macaco? Deixe seu comentário, inscreva-se em nosso canal e compartilhe este vídeo em suas redes sociais. E lembre-se... Deixa um like pra mim também. Eu tenho um vídeo. E lembre-se, Legião Sobrenatural. O sobrenatural... É tudo aquilo que você não entende. Um grande abraço a todos, fiquem em paz. E até mais. E até mais.